Irmão querido, abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo 5. João, capítulo 5. Do verso 1 em diante, que diz assim: Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia, em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: Hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: O mesmo que me curou me disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Até aqui. Irmãos queridos, é claro que eu poderia falar sobre vários aspectos, tomando como base esta passagem. Jesus, em todo o tempo, era perseguido pela liderança religiosa dos seus dias. Aquele paralítico talvez não tenha entendido isso, e nem entendido a pergunta dos líderes religiosos: quem foi que te fez isso? Eles não queriam um testemunho.
não era apenas uma pergunta para saber quem realmente tinha curado, admirados pelo milagre, não era isso. Eles perguntaram porque tinham sede, uma fome imensa de confusão. Eram maliciosos. E o texto diz que eles perseguiam Jesus. Eles estavam em todo o tempo procurando algo para justificar a sua perseguição e para ainda mais maltratar Jesus. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa manhã. A princípio, eu quero só dar um passeio assim, no texto, mostrar algumas questões do milagre em si. O texto diz, primeiramente, que era uma festa. E nas festas judaicas, a população afluía, se ajuntava, vinha de vários lugares para as celebrações. Essa é a razão por que Jesus, quando foi crucificado, a ocasião era festiva. Jerusalém estava tomada de pessoas. Havia um burburinho, a cidade lotada de gente de todos os lugares. E um comentarista bíblico diz que acredita ser essa razão porque Jesus, propositalmente no conselho de Deus, quis que fosse assim para que o mundo representado ali soubesse que Jesus é o rei. Estava lá na placazinha, ele é o rei dos judeus. E essa ocasião era uma festa. Jesus subiu para Jerusalém. Muita gente ali. E existia ali, junto à Porta das Ovelhas, um tanque famoso chamado Betesda, em hebraico, Betesda, que na verdade a tradução é Casa de Misericórdia. E havia uma lenda, uma história corrente, de que aquelas águas tinham poderes miraculosos. Era uma lenda, era uma história. Se você não notou, na sua Bíblia, o verso 4 do texto está entre colchetes. Isso indica que essa explicação não consta do texto original. Não é que seja uma mentira, que esteja errado, não. É uma nota explicativa. João está aqui dizendo, explicando por que aquelas pessoas afluíam para aquele tanque. A história corrente é de que, em certo tempo, um anjo descia, agitava aquelas águas, e enquanto as águas estavam agitadas, aquele que primeiro entrasse na água ficava curado. E em função dessas histórias contadas, diz que havia sempre ali uma multidão. Está aqui no verso 3, nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Aí abre o colchete, esperando que as águas fossem movidas e tal. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Não sabemos a idade dele, nem quanto tempo ele já estava ali esperando. Sabemos apenas o tempo da enfermidade dele, 38 anos paralítico, uma vida inteira. A gente pode até pensar que se tratava de uma paralisia infantil, não sei. E vendo Jesus, o homem,
deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou para ele se ele queria ser curado. Curioso é que Jesus faz essa pergunta outras vezes. Ele fez essa pergunta ao cego: o que queres que eu te faça? Ele quer saber a intensidade do desejo da pessoa. Imediatamente, o enfermo respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando eu vou, alguém já desceu primeiro e já entrou na minha frente. E Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. O homem esperava um milagre, o extraordinário, pelo ordinário. Jesus lhe propôs um milagre permanente. Alguns comentaristas acreditam que aconteciam curas mesmo. Senão eles não estariam ali. Senão não se tornaria tão famosa aquela porta que dava acesso àquele tanque. Acreditam que muitas curas eram de ordem psicológica, emocional. O que não quer dizer que não sejam verdadeiras. A mente tem um poder fenomenal. Tem pessoas que tomam pílulas de água e ficam boas. Existem truques que, pela veia do emocional, do psicológico, promovem curas, sugestões e coisas dessa ordem. E aquele homem apenas ouviu Jesus dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente se viu curado. Deve ter sentido forças nas pernas, uma mudança no seu corpo, tentou se levantar, ficou de pé. E começou a andar. E o texto diz, ele tomou o leito e começou a andar. E era um sábado. Por isso disseram os judeus ao que foram curados: hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. E ele não estava entendendo nada, apenas disse: olha, mas o homem que me disse, toma o teu leito e anda, me curou e mandou eu tomar o leito e andar. E não sabia quem era. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse uma coisa que eu quero comentar com vocês. Jesus disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Alguns comentaristas veem aqui nessa passagem uma alusão a enfermidades e problemas causados pelo pecado. Ele estava paralítico por causa de algum pecado cometido, seja como consequência dele, direta, ou como um juízo de Deus específico sobre aquele caso. E a discussão teológica é: toda enfermidade, então, é fruto do pecado? Toda ação grave na vida do homem é fruto direto do pecado? E a resposta está no mesmo livro de João, no mesmo evangelho, quando Jesus encontra um homem cego. E Jesus se propõe curá-lo. E o quadro era tão ruim de ver que os discípulos perguntaram: mas mestre, quem pecou, ele ou seus pais, para que ficasse cego? E Jesus disse: nem ele e nem os pais. Mas isso aconteceu para que se manifeste na vida dele a glória de Deus. Era um outro propósito
não era por causa de pecado em si. Então são dois casos diferentes e a teologia aqui então se explica, a própria Bíblia se explica. E aí então no texto que eu li, diz que os judeus perseguiam Jesus ainda mais por causa dessas coisas e porque era sábado. E procuravam matá-lo. Porque não somente violava o sábado, que era um dos principais itens da lei dos judeus, mas também dizia que Deus era o próprio Pai e se fazia igual a Deus. Isso soava como uma blasfêmia para os líderes religiosos dos judeus. Bom, irmãos, tente imaginar comigo o que significava isso, uma cura dessa, num dia de sábado, para um judeu. Vejam a gravidade do que eles dizem. Não te é lícito carregar o leito em dia de sábado. Eles não perceberam, não identificaram um milagre tão extraordinário. Para eles, não significou nada. Um homem que havia 38 anos estava prostrado 38 anos. E no mesmo instante, num minuto, por uma palavra de ordem de Deus, simplesmente se levanta e anda. Não significou nada, eles nem comentaram, aquilo não significava nada. Diante da quebra ou da violação do sábado, e essa não foi a única cura que Jesus realizou em dia de sábado. Não foi a única ação de Jesus num dia de sábado. E ele mesmo disse que ele era Senhor do sábado. O preconceito religioso, a formatação religiosa cega. Venda os olhos para que não vejam a glória de Deus. Para ver a vida que pulsa ao redor. Eu fico imaginando o que significava para os judeus ouvir como explicação de forma poética, tão lúdica, tão bonita, Jesus falando para eles sobre um certo samaritano. Um certo samaritano. Aí Jesus contou para os judeus uma história de um certo homem que, descendo por uma estrada próximo a Jerusalém, foi assaltado, caiu nas mãos de salteadores, apanhou, foi massacrado e foi deixado na beira da estrada como sendo morto, como estando morto, sangrando, quase sem vida.
E aí passou um líder religioso, indo para o templo. E vendo o homem naquela situação, passou de largo, porque tinha obrigações religiosas a cumprir. Em seguida, passa um outro religioso, também apressado para cumprir seus votos no templo. E vendo o homem à margem da estrada, agonizando, igualmente passou de largo, ignorando aquela situação. E então vem um samaritano. Jesus, na sua ilustração, escolhe, divinamente escolhe, um personagem que para o judeu era motivo de vômito, de náusea, alguém indigno, para quem se cuspia ao vê-lo passar. Jesus escolhe exatamente aquela figura, o samaritano indigno. Passava um samaritano e vendo o homem que apanhara, chegou junto, se sujou de sangue, cuidou daquele homem, viu seus ferimentos, levou-o para a cidade e o pior de tudo, gastou dinheiro, pôs dinheiro para ajudá-lo. Só se põe dinheiro, só se investe dinheiro naquilo em que se acredita, naquilo em que se envolve, naquilo onde há misericórdia e graça. Deu dinheiro, pagou lá as pessoas que cuidaram dele, ficou na hospedaria, e enfim, era um samaritano. E Jesus perguntou para os judeus que estavam em volta dele, nessa história que eu contei, quem que vocês acham que é o próximo daquele homem? E eles não tinham outra palavra. Jesus divinamente instruiu, eles tiveram que dizer que era o samaritano. Jesus disse, vai, faze o mesmo. Por que é que Jesus, na sua ilustração, colocou sabiamente, santamente o samaritano, mas também colocou dois líderes religiosos na sua história? Podia ser um político da época, podia ser um outro ser qualquer, uma outra pessoa, de uma outra atribuição, qualquer outra função social, que passasse naquela estrada. Era uma ilustração, Jesus poderia escolher qualquer um. É que Jesus estava diante de pessoas religiosas, perseguindo-o por causa da religião, encharcados de preconceitos, encharcados de religião, encharcados de regras, de normas, de ritos, de fórmulas religiosas, sem misericórdia, sem compaixão. Sabiam tudo sobre a lei, mas não sabiam nada sobre misericórdia. Não sabiam nada, ou pelo menos não conseguiam enxergar o que Deus tantas vezes ministrou ao seu povo. Misericórdia quero, não sacrifícios. Misericórdia quero, não holocaustos. E nos dias de Jesus, o próprio Cristo sofreu
tanto nas mãos de religiosos. Foi expulso das cidades, de vilarejos, por fazer o bem às pessoas, mas por contrariar princípios religiosos. Aparta-te de nós. E o homem lá, curado na frente dele. Implicaram por causa de porcos. Implicaram por causa de uma maca. Ou por causa de uma data. Por causa de uma circunstância. E nem entenderam que Jesus o tempo inteiro dizia para eles: eu vim buscar e salvar o que estavam perdidos. Ele veio, habitou entre nós, viveu entre nós, padeceu entre nós, como um homem, sendo Deus. Morreu naquela cruz, de forma tão doída. Derramou o seu preciosíssimo sangue, não por causa de uma maca, nem por causa de um dia, nem por causa de uma instituição, nem por causa de um momento cultico, ou qualquer outro elemento do horizonte da percepção humana. Ele morreu por vidas. Ele veio salvar o homem, para apresentá-los a Deus como preço do seu sacrifício. E os judeus não entenderam nada. E não foi só isso, claro. Quem lê o Novo Testamento, quem lê os Evangelhos com atenção, vai ver que o tempo inteiro eles não entenderam nada. Até os discípulos que estavam do lado dele, vendo aquelas coisas, o tempo inteiro, também não sabiam nada, estavam alienados, alheios. Jesus lhes falou do reino de Deus o tempo inteiro, falando dos valores do reino, todo o tempo. Meu reino não é deste mundo, daqui eu não sou. Disse claramente para eles. Disse claramente para eles que Jesus ia para outro lugar, preparar-lhes um outro lugar. E quando chega na última hora, depois de ressurreto, nas últimas instruções, minutos antes de Jesus ser assunto aos céus, o último momento, o último sermão, os discípulos ainda perguntavam: quando é que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Quando é que o Senhor vai tomar o lugar de César? Governar a Palestina? Nem os 12 entenderam nada. Estavam preocupados demais com fórmulas. E hoje, 2010, a igreja que já está prestes a ser arrebatada, ainda não entendeu. Ainda não entendeu o sacrifício de Jesus, que nos liberta
de tudo, inclusive de nós mesmos. E muitos ainda estão apegados, arraigados, alicerçados nos fundamentos, nos rudimentos da lei. Acreditando que Deus só sabe fazer dessa ou daquela forma. Acreditando que Deus só age dessa ou daquela forma, ou que Ele fala somente dessa ou daquela forma, ou que Deus veste uma camisa, carrega uma bandeira. E a viseira religiosa tem impedido muitos de ver o milagre e ficam apegados ao leito do rapaz. Quanto pode ter custado o esquife e os preparativos para o sepultamento daquele rapaz? Que prejuízo a família não deve ter tido para bancar os custos do sepultamento daquele rapaz. Jesus parou o enterro, mandou o rapaz se levantar. Talvez seja por isso que muitos só são crentes no dia do Senhor. De segunda a sábado, vivem como se Deus não existisse. Só conseguem enxergar a fórmula. O Jesus do domingo é o Jesus da segunda. Enquanto você não abrir mão do seu preconceito, você não vai ver Deus. Eu já deixei de pregar num determinado lugar, não vou contar o milagre, que isso também não é milagre. Deixei de pregar porque eu estava usando barba. Se eu tivesse sem barba, eu ia pregar. Assim como já deixei de pregar porque estava só de camisa e gravata e estava sem o blazer. Também não podia pregar. Esse é a maca, esse é o leito que as pessoas enxergam, e não o milagre de Deus. Alguém aqui neste santuário, certo dia, me abordou na porta da igreja e disse: olha, eu estou saindo aqui sem a minha bênção. Estou voltando do jeito que entrei, porque a gente esqueceu de cantar o tríplice amém. O Filho se revela pelo Espírito no coração daquele que é salvo. A minha oração é que o Espírito de Deus use a sua palavra e nos abençoe nesta manhã.